E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre o capítulo 36 de Jinx, né? Em meio aí o meu início das primeiras impressões da nova temporada de anime, que eu espero que vocês acompanhem. Saiu o primeiro vídeo ontem e amanhã já deve sair outro, então eu espero que vocês acompanhem os vídeos, porque eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo sobre os animes que estão estreando, né? Eu volto aqui para falar para vocês sobre o novo capítulo da obra da Minhwa Jinx, né, que saiu aí no dia 12, e que assim, eu acho que ele é um capítulo muito de transição, porque parece que a gente está migrando para algum outro grande ápice na história, assim. Eu tenho meu palpite, por enquanto eu vou deixar quieto, talvez no próximo vídeo eu traga, mas eu tenho um palpite sobre algo relevante que vem acontecendo na história. Antes da gente falar sobre esse capítulo, deixa eu te lembrar e te pedir que o like no vídeo é muito importante, porque ajuda bastante no engajamento do vídeo e do canal. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e já me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou @gutonu em todas elas. E claro, comenta à vontade ao longo do vídeo para me dizer o que você acha sobre o meu comentário, sobre o que aconteceu na hora, sobre qualquer coisa que tenha acontecido no vídeo. Comenta à vontade, quantas vezes você quiser, pra gente continuar tendo essa conversa, que essa é uma das partes mais legais da gente estar discutindo os capítulos de Jinx aqui no canal. Então, como vocês devem lembrar, depois de todo aquele arco envolvendo o Hisan, a gente teve essa finalização do arco com o Jae-kyun recebendo uma notícia, vendo uma notícia sobre que supostamente ele estivesse perdendo a sua força dentro do cenário da luta, né? Que será que poderia ser o fim da invencibilidade do lutador Jae-kyun por causa que foi divulgado uma lesão no ombro que ele tinha, que a gente já viu aí em outros capítulos. Então a gente tá vendo o treino, no dia seguinte a ele ter visto essa reportagem, ele tá assim muito mais cuzão do que nunca, ele tá super estúpido com os colegas de treino dele, assim, muito mais irritado, e isso fez o clima de todos os meninos baixar. A atmosfera lá na academia tá super pra baixo, assim, tá todo mundo meio desconfortável com o treino, com aquele dia. Então ele acabou afetando diretamente todos os outros meninos, e o Kindan obviamente percebe, lê claramente que é sobre a reportagem, né? Que ele ficou muito irritado por causa da reportagem. O treinador então percebe aquele climão na academia, né? Ele sabe que é por causa do Jae-kyun, e ele vai então trazer uma novidade para tentar animar um pouco os rapazes, que acaba funcionando. Chegaram os novos uniformes, os novos agasalhos da Team Black, né, da academia, e ele começa a distribuir para os rapazes, que ficam muito empolgados, muito contentes com aquilo. Eles recebem os agasalhos, toalhas novas, e todos começam a pegar eles muito empolgados. O Jae-kyun é o único que não tá muito animado com isso, que não tá nem aí para isso, mas ele acaba vestindo porque o treinador manda, e o Kindan fica observando de longe como ele fica bem com qualquer coisa que ele veste. O desgraçado é bonito mesmo, né? E também com aquele corpão, óbvio que ele ia ficar bem em qualquer coisa. A gente já viu isso, já teve outros capítulos onde o Kindan observava isso nele, imaginava ou comparava ele com algumas roupas. Acontece mais uma vez. E a questão é que o treinador vai perceber então que o Kindan não tem uniforme. Ele se sente muito mal por isso. A questão é que quando ele mandou fazer esses uniformes, o Kindan ainda não fazia parte da equipe, então ele acabou não fazendo pro Kindan. Ele fica muito desanimado com isso, ele fica tentando se explicar, mas o Kindan realmente não liga. Só que os outros meninos todos, né, todos gostam muito do Dr. Dan, todos ficam ali tentando compensar ele, oferecem os próprios uniformes, vários dos meninos oferecem uniforme pra ele, vira uma algazarra. E aí o Jae-kyun joga o uniforme dele em cima do Kindan, dizendo que ele não liga pra isso, que isso é tão importante, é pro Kindan ficar com aquele uniforme, que é só pra eles pararem com aquela merda daquela barulheira. Ele é definitivamente o maior cuzão do mundo. Tá todo mundo empolgado e até com esse momento ele consegue estragar. Esse cara é um lixo tão grande, como que pode, mano? E aí ele faz isso, o Kindan fica lá, ele acaba recebendo a jaqueta, o Jae-kyun diz que não liga pra isso, que ele só quer que para, manda todo mundo embora porque ele tem uma reunião muito importante agora. O treinador diz pra todos irem embora porque eles têm realmente uma reunião muito importante. E o Kindan recebe a jaqueta lá, mas fica igual um palhaço, né? Tipo, beleza, vou ficar com isso aqui, mas tipo,
Não foi uma parada realmente agradável. Então todos vão embora e o Kindan fica lá, ele se oferece para organizar e limpar a academia enquanto eles estão em reunião. Afinal de contas, ele quer esperar para ir embora junto com Jae-kyun para casa. Enquanto o Kindan tá limpando a academia, ele vê a jaqueta, o agasalho e volta a pensar sobre Jae-kyun, né? Tipo, ai, não acredito que o Jae-kyun deu isso. Ele já fez tanta coisa por mim. Ele começa a pensar no fato de Jae-kyun ter ajudado com as dívidas dele, ter pagado o tratamento médico da avó dele. Ele tem ele tem um sentimento de, não de gratidão, mas de algo que ele deve pro Jae-kyun realmente, sabe? Ele tem esse sentimento que domina ele, mas ele confunde, ele vê diretamente como um sentimento de gratidão. Essa é uma maneira de enxergar o Kindan que é bem legal da história, na verdade, porque coloca ele num lugar, assim, numa linha muito tênue, sabe? Entre a gratidão e a necessidade de estar com Jae-kyun. A gente acompanha, então, ele pensando sobre isso, né? Ele falando que entende que o Jae-kyun faz isso tudo por ele e ele ainda pensa sobre o lugar que ele tá agora, que o antigo eu dele não conseguiria nunca pensar nas coisas que ele pensa hoje, se preocupar com as coisas que ele se preocupa hoje, porque ele estava sempre correndo atrás de dinheiro, se preocupando com as dívidas e com os agiotas. Hoje em dia ele tá ali, ele é o fisioterapeuta de um grande campeão mundial. Claro que além de tudo tem a questão do sexo, né, que o Jae-kyun ainda é um cara muito assustador e sempre trata ele daquela maneira totalmente dominante no sexo. Mas o Jae-kyun começa a ter sentimentos contraditórios, assim. Nesse momento ele ainda pensa que, não necessariamente é sempre ruim, né? Eu até tô começando a gerenciar bem isso, só que pera, o que eu tô pensando, sabe? Não. A cabeça dele começa a virar uma bagunça, porque ainda entra em conflito com o fato de que ele lembra do que Choi Hee-san falou, dizendo que acredita que o Jae-kyun tenha sentimento por ele, mas o Kindan não consegue absorver direito essa informação. Ele entende o que o Hee-san quis falar, mas parece totalmente absurdo como alguém como o Jae-kyun olharia para alguém como o Kindan. Essa questão da autoestima dele vem à tona mais uma vez, né? Ele sempre se coloca nesse lugar de total desprezo por ele mesmo, achando que ninguém possa criar esse tipo de vínculo com ele ou desejar ele dessa forma. Já aconteceu no arco passado com o Hee-san e acontece mais uma vez agora pensando sobre o que ele falou sobre o Jae-kyun. Então o Kindan se vê nesse lugar mais uma vez. Então a gente vê ele vestindo a jaqueta, né, que o Jae-kyun deu pra ele, fica gigante no corpo dele e ele fica ali pensando, refletindo sobre essas coisas. A reunião tão importante que o Jae-kyun e o treinador tinham, afinal de contas, era com a advogada dele e também com o gerente da agência dele. Eles estão analisando todo o problema, né, gerenciando toda a crise que a notícia, com o surgimento da notícia sobre a lesão dele pode ter trazido. Eles conversam sobre, né, advogados sugerem medidas legais, eles deduzem que alguém no hospital onde ele foi tratado vendeu essa informação, então eles começam a se questionar sobre quem pode ter sido, eles começam a escolher que tipo de medidas legais eles vão tomar, ameaçando pessoas, querendo tirar o post do ar. A questão é que por mais que eles busquem soluções, o estrago já foi feito e isso não vai mudar. Por mais que eles tirem as reportagens do ar, a notícia já se espalhou. O que eles precisam fazer agora é se preocupar em como lidar com isso, né? Como mostrar, eles precisam mostrar que o Jae-kyun continua em ótima forma e daí surge uma boa opção. Eles receberam um convite para enfrentar um grande lutador chamado Dominic Hill, que é o campeão dos pesos médios, né? Uma categoria inferior a que o Jae-kyun participa. Conversando sobre, eles entendem que seria uma ótima opção, porque afinal de contas, se ele não tem um adversário à altura na categoria que ele participa, enfrentar alguém, um grande campeão de outra categoria, seria um ótimo jeito de mostrar que ele continua um excelente lutador, continua o número 1.
Mas existem muitos fatores sobre isso e o principal deles é que o Jae-kyun precisa perder muito peso durante esse período, né, para poder se encaixar, se classificar nessa nova categoria, e isso pode ser uma situação muito problemática, é muito difícil, só que eles começam a analisar os prós e os contras, né, tem muitos prós nisso, afinal de contas, se ele passa esse período todo perdendo peso para participar, quer dizer que ele estaria debilitado, e ganhar seria um ponto a mais, né, ele mostrar que mesmo supostamente lesionado, ele ganha do campeão daquela categoria, também mostra que ele continua superior aos outros. E analisando esses prós e contras, é óbvio que por mais que possa ser um mês muito difícil para o Jae-kyun, ele acaba aceitando, ele está determinado a fazer isso, porque não tem jeito melhor de mostrar que ele continua na ativa, que ele continua o melhor de todos. O único jeito é ele provar o próprio valor, e essa luta seria uma excelente forma de provar isso. Ele provando isso com certeza faria com que os comentários mudassem, com que aquele tipo de crítica sobre a condição física dele perdesse muito valor. A melhor forma de lidar com toda essa situação, com toda essa crise, é mostrando que ele ainda é o melhor. O treinador então fala com o Kim-dan, dizendo que o Kim-dan vai viajar junto com eles. Afinal de contas, essa luta do Jae-kyun vai ser nos Estados Unidos e o Kim-dan então precisa ir junto. Porque na última vez quando eles viajaram para um pouco mais longe e o Kim-dan não tava, eles passaram um aperto quando o Jae-kyun supostamente precisava de tratamento. Ele explica que vão pouquíssimas pessoas junto, né? Vai o Kim-dan, o treinador, o Jae-kyun, os dois companheiros que estão sempre com eles, e o Batata. O Yong-gu ganhou um sorteio, que eles tinham um ticket sobrando, assim, e aí o Yong-gu ganhou essa passagem e ele vai junto e vai poder ajudar em pequenas tarefas lá. Além de que ele acaba ganhando experiência, né? Participando de uma competição assim, mesmo que só assistindo. O que ainda pensa, né? Porque ele nunca esteve no exterior, ele tem que avisar a avó dele, ele sabe que ele tem que se preparar bem, o treinador avisa ele que ele tem basicamente um mês inteiro para preparar, para não esquecer de preparar o passaporte, é claro. E ele ainda pede para o Kim-dan ter um pouco de paciência com o Jae-kyun, porque nesse período de um mês, além dessa questão com a notícia, a reportagem que saiu, ele vai ter que fazer dieta ao longo desse período, então vai deixar ele ainda mais irritado, provavelmente. Vai ser uma pessoa, ele vai estar passando por, entre aspas, momentos difíceis. Então, como o treinador sabe que os dois vivem juntos, ele pede que o Kim-dan tenha paciência e cuide do Jae-kyun em casa. E isso coloca o Kim-dan a pensar e a lembrar sobre como tem sido os últimos dias. E realmente, né, nos últimos dias o Jae-kyun tem dormido, a gente já sabe que ele tem problema para dormir, mas ele tem dormido muito menos, ele tem passado muito mais tempo irritado, parecendo mais desconfortável, e agora ainda tem toda essa preocupação dele ter que fazer dieta e perder vários quilos até o dia da luta. Então a gente tem o que parece ser uma lembrança do Kim-dan de um momento na casa deles para relatar, né, para ilustrar pra gente como tem sido os últimos dias convivendo com o Jae-kyun. É o momento em que ele vai conversar com o Jae-kyun no banheiro enquanto tá no banho, preocupado com o bem-estar dele, e o Jae-kyun é super estúpido com ele, né, mais uma vez, ele chega a se machucar com um caco de vidro por causa da estupidez do Jae-kyun. Mas ele fica ali, né, tentando não pensar muito sobre isso, e o único pensamento que ele tem é que deve estar sendo uma situação muito desconfortável para o Jae-kyun nesse momento, e que o prazo que ele tem para perder todo esse peso parece muito apertado. O Kim-dan não está realmente confiante de que ele consiga. Intercalado com os diversos ataques de raiva e grosseria constante do Jae-kyun, que só tem piorado por causa da maneira estressante como ele tem passado o último mês, também tem momentos de sexo cada vez mais violento. O que é ilustrado pra gente é o Jae-kyun, né, sem nem falar com o Kim-dan, nem conversar com ele, e tratando ele de maneira super violenta, fazendo sexo de uma maneira totalmente despreocupada com o bem-estar do Kim-dan, e ainda com o Kim-dan pensando nesse momento, vivendo aquilo, sentindo dor e com medo de se machucar
machucar de novo. Aparentemente isso ilustra, traz pra gente a ideia de que nos últimos dias o Jae-kyun tem sido muito mais violento, tem machucado o Kim-dan, mas ele tem aguentado aquilo, né? Pelos pensamentos do Kim-dan, a gente entende que ele tem aguentado aquilo firmemente, tem lidado com aquilo, e ele ainda tem a ideia de que ele tem que lidar com aquilo ali, mas que deve estar sendo muito mais difícil pro Jae-kyun e ele deve estar sofrendo muito mais. Gente, o Kim-dan, neste momento, ainda ser altruísta com este filho da puta me deixa completamente louco de raiva. Como assim deve estar sendo muito pior pra ele, sabe? Tudo isso eu sei, eu entendo quão problemático é esse tipo de notícia, esse tipo de coisa ser exposta tu tem que te preocupar quando tu é uma grande referência na mídia, tu tem que te preocupar em te manter num lugar positivo na mídia. Eu entendo com o que ele tem que lidar, mas puta que pariu, isso não é motivo pra ele tratar o Kim-dan ainda pior, de forma mais violenta, e muito menos motivo pro Kim-dan aceitar isso. Existe uma questão de construção do Kim-dan muito legal em relação a isso, que é, tipo assim, a vivência, a vida dele colocou ele sempre num lugar muito submisso, num lugar muito irrelevante, e isso transformou ele numa pessoa de uma autoestima muito baixa. Só que nesse lugar ele acaba totalmente se desvalorizando, e por mais que nesse capítulo a gente mostra mais pra gente como ele se dedica muito ao Jae-kyun, por mais que ele entenda que ele é só um objeto pro Jae-kyun, e ele aceite esse lugar nesse momento. Essa luta vai ser um marco importante na história, né? A vitória ou a derrota dele deve definir muitas coisas. Eu acredito que a autora não vai por um caminho muito mais difícil. Eu acredito que vai ser uma vitória, porque eu acho que lidar com a derrota dele seria um caminho muito mais denso para ela ter que desenvolver na história, mas eu queria que ele fosse derrotado. Eu acho que ia ser um desenvolvimento muito mais legal, assim. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, as suas expectativas para os próximos capítulos, o que você achou, o que você quer que aconteça, você quer que ele perca, você quer que ele ganhe. Deixa aí pra gente continuar conversando. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.